Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara Maria. E para você que é novo aqui, está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E deixe o seu gostei, ative o sininho de notificações. E como chegou o Dia dos Namorados, eu resolvi relatar minha história de amor, como tudo aconteceu através do Facebook. E para mim saber que era de Deus, eu vi 3 sinais de confirmações acontecerem. E se você quiser saber como cada um desses sinais aconteceram, não saia daí, assista o vídeo todinho. Bom, minha história com o Fábio começou mais ou menos no início de março de 2019, através do Facebook. Eu morando em Vitória da Conquista, na Bahia, e ele em São Paulo. E antes disso, eu orava ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele preparasse para mim um esposo. E eu citava ao Senhor até as qualidades. Eu dizia que eu queria um esposo bom, calmo, que me amasse, a ponto de querer se casar comigo. E que também fosse um servo de Deus, do mesmo ministério que eu congrego. Então eu pedi ao Senhor e eu mesma duvidava, porque às vezes eu achava difícil aparecer assim, alguém que as qualidades que eu queria, que queresse realmente uma coisa séria comigo, de se casar, construir uma família. Então eu nunca perdi a fé de que um dia essa pessoa enviada por Deus iria aparecer. Porque eu queria a pessoa certa, enviada por Deus. Como toda moça solteira sonha com o dia do seu casamento, eu nunca desistia, né? De um dia poder me vestir de noiva, com um vestido bem bonito, e subir ao altar ao lado da pessoa amada. Foi então que eu orava, sempre pedindo ao Senhor que se Ele tivesse um esposo preparado para mim, que Ele mesmo escolhesse. Porque se eu fosse escolher, eu escolheria mal, mas se Ele escolhesse, eu tinha certeza que Ele ia escolher o melhor para mim. Porque eu tinha medo de me casar e não dar certo. Por isso eu pedi ao Senhor que eu queria a pessoa certa, eu queria me casar com a pessoa escolhida de Deus para mim. Então, engraçado que eu falava para Jesus em minhas orações: Senhor, se o Senhor vê que Ele não está nesta cidade, que era a minha cidade, o Senhor sabe onde está o escolhido do Senhor para mim. E se for em qualquer lugar do mundo, o Senhor pode preparar para nos conhecermos, nem que seja pelas redes sociais. Então eu pedi ao Senhor que se fosse pelas redes sociais, que Ele me desse um sinal. E o sinal que eu queria seria quando Ele aparecesse, para me ter certeza que era Ele, o enviado de Deus para mim, que Ele pudesse me dar uma confirmação, assim, através de sonho. E eu até falava que o sonho que eu queria seria Ele me dando uma aliança. E que fosse um sonho vindo de Deus. Então, sempre eu conhecia pessoas pelo Facebook que queria me conhecer, mas às vezes não dava certo. Bom, e o último que eu estava conversando pelo Facebook, antes do Fábio aparecer, eu até achei que fosse ele, porque ele é do mesmo ministério que eu congrego. Ele me pediu para a gente orar, para ver se era de Deus ou não era. Aí eu falei, tá bom, aí ficamos orando. Nisso ele também morava muito distante de mim. Aí eu até falei para ele, eu acho que não vai dar certo devido à distância. Aí ele até falou assim, se creres verás a glória de Deus. Eu falei, nossa, então ele tá com fé mesmo. Aí fiquei orando.
Aí como ele falou assim, então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Se creres, verás a glória de Deus. E orar a Deus, continuei orando, falando, Senhor, será que é esse mesmo que está com tanta fé? Aí, numa noite eu sonhei. Sonhei que era o dia do meu casamento, que eu ia me casar, eu estava assim numa casa, aí como sonho assim meio complicado, e eu me via assim vestida de noiva e sabia que eu ia me casar, mas eu não via o noivo. De repente eu olhei assim para uma janela e vi uma pessoa lá em pé, vestido com a camisa xadrez. Ele estava com aquela camisa xadrez, aquele xadrez grande que o povo costuma vestir em época de festa junina, assim, xadrez, assim, avermelhado. E eu falei, aquele era o noivo. Eu tinha certeza que aquele era o noivo, porém eu não vi o rosto. Aí quando foi no outro dia que eu fui conversar com esse rapaz, aí eu contei pra ele sobre este sonho. Ele falou assim, eu tenho uma camisa xadrez aqui, eu até enviei uma foto dele vestido com a camisa. Só que era aquele xadrez bem pequenininho. Eu falei, tá bom, né? Mas isso não significa que esse sonho foi uma confirmação de Deus. Não é porque eu imaginei assim, imagina que eu estou inventando essa história para ele casar comigo. Aí ele falou, realmente, às vezes a gente sonha muita besteira mesmo. Aí eu falei, pois é, então vamos continuar orando. Foi então que de repente aconteceu lá uns desentendimentos e ele mesmo acabou me excluindo do Facebook dele. Eu falei, então realmente não era de Deus isso, porque se fosse para ser, seria, mas não deu certo, então é porque não era isso. Então isso aconteceu lá pro final de 2018. E quando foi em março de 2019, aí o Fábio apareceu, mandou uma solicitação de amizade para mim. Aí hoje ele me conta que por 3 dias a minha foto aparecia lá no Facebook dele nas sugestões de amizade. No primeiro dia ele viu minha foto e falou, nossa, que morena bonita. E só que ele não me adicionou, porque ele disse que achava que eu era casada. No outro dia, minha foto estava lá de novo. Ele falou, não, vou olhar as fotos dessa morena. Diz ele que olhou as fotos e viu que eu não estava com ninguém, que provavelmente eu poderia ser solteira. Mas ele não adicionou no segundo dia. E quando foi no terceiro dia, novamente eu estava lá, nas sugestões de amizade dele. Ele falou, não, vou adicionar essa morena. Mas eu acho que ela nem vai me aceitar. Bom, aí quando eu vi a solicitação de amizade dele lá pra mim, eu falei, nossa, olhei as fotos dele, achei ele simpático. Aí, como eu olhei as fotos, vi que ele era uma pessoa evangélica, eu aceitei. Mas nem imaginava assim, que ele ia me chamar para conversar. Aí, quando ele viu que eu tinha aceitado ele, aí ele me chamou para conversar. E a gente foi conversando, ele perguntou se eu era casado ou não. Eu falei que não. Aí, engraçado que ele já foi logo falando, eu me caso com você. Aí, como ele tinha me falado, eu morava em São Paulo e eu, morando ali em Vitória da Conquista, na Bahia, vi que a distância era muito longa. Eu falei para ele, você só pode estar brincando. Eu acho que entre a gente só pode existir mais ou menos uma amizade virtual, devido à distância. Aí a gente foi conversando, viu que a gente era do mesmo ministério, que a gente congregava, e conversa vai, conversa vem. Eu gostei de conversar com ele, vi que ele era simpático, uma pessoa educada, me tratou com respeito o tempo todo. Então a gente acaba gostando de conversar com a pessoa.
Aí a gente conversou uns 2 dias e ele sumiu. Sumiu assim, ele ficava online, não me chamava para conversar, eu também ficava online e não chamava ele. Aí a gente ficou assim, mais ou menos uma semana sem se falar. E eu pensando, por que ele não me chamou mais para conversar? Eu achei que ele nem queria mais nada comigo. Falei, devido à distância, acho que ele acabou desistindo. Aí eu falei assim, não, vou fazer um teste, vou mandar uma figurinha para ele de boa noite. Se ele responder, é porque ele tá interessado, né? Se não, aí eu também desisto de vez, não vou falar mais nada. Então foi que eu mandei a figurinha. Aí quando ele viu lá, ele respondeu logo. Aí falou, por que você não falou mais comigo? Eu falei, você que não falou mais comigo. Aí lá, é porque eu tava esperando você falar comigo. Eu falei, eu também tava esperando você falar comigo. Aí ele falou assim, não falei com você porque eu achava que você não gostou de mim, eu já tava desistindo já. Bom, aí conversa vai, conversa vem. Ele me pediu pra gente conversar por câmera. Eu fiquei meio assim, conversar por câmera, eu fiquei um pouco tímida. Mas eu aceitei. E a gente começou a conversar por câmera, sempre por câmera. E foi bom que a gente foi se acostumando um com o outro. Aí quando foi um dia ele falou assim, você é minha namorada. Eu falei, você nem me pediu em namoro, como eu sou sua namorada. Aí ele me fez o pedido de namoro. Eu aceitei. Aí eu falei assim, então, já que eu aceitei, vou ter que contar para os meus pais. Eu fui conversar com minha mãe, mostrei a foto dele. Falei com ela que ele morava em São Paulo. Ela ficou meio assim, devido à distância, acho que ela nem levou aquilo muito a sério. Foi então que eu falei pra ele que eu tinha uma tia que morava em São Paulo e quando desse eu ia marcar com ela pra mim ir lá, pra gente marcar pra se encontrar. E ele gostou, já ficou na expectativa, só perguntando, e aí, quando você vem, quando você vem? Eu falei assim, só quando der, porque na época eu tava fazendo um curso. Aí não dava pra mim ir, mas eu falei pra ele, então no caso só dá pra mim ir no final do ano, que era no final de 2019. Ele falou que tava longe, que era bom se desse pra mim ir antes. Eu falei, mas não dá. Eu tava fazendo o curso, aí eu falei assim, o curso vai dar férias em junho. Aí eu vou ver se dá pra mim ir em junho nas férias. Aí ele ficou, vem. Eu falei, mas não é certeza. Que eu falei pra ele assim, eu vou conversar com minha tia, porque se eu for pra lá, eu tenho que conversar com ela. Porque a gente tem que marcar pra se encontrar, então ela tem que ficar sabendo. Eu conversei com ela falou assim, em vez de você vir, eu achava melhor você convidar ele pra ir lá. Porque aí, se ele estiver querendo coisa séria, ele já vai, conhece você, conhece sua família, você conversa com seus pais sobre ele. No dia que ele chegar, vocês vão na rodoviária buscar ele. Chega lá, separa um quarto para ele ficar. Eu falei, é verdade, viu, tia? Eu conversei com minha mãe, com a opinião da minha tia. Ela falou assim, gostei, foi um bom conselho. Eu falei com ele. Ele ficou assim, ele falou assim, eu vou ver, porque ele estava trabalhando. Como ele estava trabalhando, aí ele ficava, mas se der para você vir, você vem. Eu falei, não sei se vai dar para mim ir. Aí ele até falou, se você vir, eu pago suas passagens. Eu falei, que bom. Mas vamos ver. Eu fiquei orando ao Senhor. Aí tinha até uma prima minha também, que morava em São Paulo, ela me ofereceu se eu quisesse ir também, para ficar lá na casa dela, que ela preparava para a gente se encontrar. Mas eu falei, vou ficar orando ao Senhor. Então foi então que eu fiquei orando a Deus, pedindo, Senhor, será que é esse mesmo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aí quando foi uma noite eu sonhei que eu tinha vindo para São Paulo para conhecer ele. E quando eu estava indo embora, eu lembro que no sonho eu estava assim, tipo como se fosse assim na rodoviária. Aí ele foi e colocou uma aliança no meu dedo. E eu olhei pro meu dedo
e vi a aliança no meu dedo, só que estava folgada, né? Eu virei a mão assim, a aliança estava folgada. Eu olhei para a mão dele e falei assim, a sua ficou boa, porque o seu dedo é grosso e o meu dedo é fino, ficou folgado. Lembra que esse foi um dos sinais que eu pedi a Deus, né? Sempre orava pedindo a Deus que quando Ele enviasse a pessoa que fosse a pessoa certa, enviada por Ele, eu queria ter esse sonho, eu queria que Deus me desse um sonho, Ele me dando a aliança. Só que quando o sonho aconteceu, eu fiquei em dúvida. Fiquei pensando, será que esse sonho é de Deus ou não é? Aí eu até contei para uma irmã, ela falou assim, pode ser uma confirmação de Deus e a aliança folgada porque vocês ainda não se conhecem e só quando se conhecer que vê que vai dar certo, que vai ajustando, a aliança precisa ser ajustada. Aí eu fiquei pensando naquele sonho e eu continuei orando, né, pedindo ao Senhor que se fosse da vontade de Deus, se ele realmente fosse a pessoa certa, que ele preparasse para ele ir lá na minha cidade para a gente se conhecer, se não que ele tirasse ele do meu caminho. E eu fui orar e falei com minha mãe, que minha prima tinha me chamado para mim ir para ficar na casa dela, para a gente se conhecer. A minha mãe ficou assim, ela disse que achava melhor mesmo era ele vir. Então, como eu vi que minha mãe estava assim, meio sem jeito, não queria que eu fosse, aí eu fui e decidi falar para ele, olha, eu não vou, se você quiser vir, você vem. Quando ele viu que eu não ia, ele falou assim, então pode deixar, então não precisa você vir não, pode deixar que eu vou. Aí eu vou em julho, mais ou menos na entrada de julho. E eu falei, que bom. Fiquei muito feliz, né, por ele ter decidido ir. Quando eu vi que ele ia mesmo, que quando foi mais ou menos no final de junho, que ele comprou as passagens, falou, eu vou no dia 9 de julho. E eu já fiquei orando, falando, pedi minha mãe oração, falei, mãe, fica orando, porque ele disse que vai vir. Me ajuda em oração, porque se for para ele vir mesmo, ele vai vir. Se não, o Senhor não vai permitir. Foi então que minha mãe ficou orando e quando foi uma noite ela disse que sonhou, que ela viu ele lá em casa e ele estava se vestido com a roupa escura. Ele não era nem muito alto, nem muito baixo. Ela disse que viu ele, estava assim, na sala de casa e levantou e foi para a cozinha. E chegando lá, ele me abraçou. Ela me contou esse sonho. Minha mãe falou assim, ele vai vir, porque quando Deus mostra para ela, acontece. Ela falou, ele vai vir, porque eu vi no sonho, ele aqui em casa. E nisso ele sempre falava para mim que ele ia, mas ele já ia colocar os nomes para a gente se casar. Aí eu achava até que era brincadeira, porque ele fala assim, como você vai chegar e conhecer uma pessoa a primeira vez e já vai colocar os nomes para se casar? Achava que ele tava brincando. Falava assim, se for assim, você tem que trazer o registro. Mas eu achava mesmo que ele estava brincando. Bom, aí no dia que ele viajou, que ele estava na rodoviária, aí ele me mandou uma foto. Ele estava com uma blusa de frio preta. Aí tá a foto. Aí eu mostrei pra minha mãe, ela falou, nossa, do mesmo jeito que ela viu no sonho. Aí eu fui pra rodoviária pra buscar ele, foi eu com minha irmã, minha mãe. E fui naquele nervosismo, porque, nossa, eu conheci ele a primeira vez, a gente sempre fica nervosa. Mas chegou lá, ele falou o ônibus que ele estava vindo. Aí quando ele desceu na porta, que eu vi ele, nossa, eu conheci na mesma da hora. Ele também me conheceu, ele veio e me abraçou. Pena que eu não tirei uma foto, mas minha irmã que filmou o momento. Mas como eu deixei no pendrive, eu tô sem notebook para tirar, aí eu não posso mostrar para vocês. Eu apresentei ele para minha mãe, lá na rodoviária que ela viu, ela falou, olha, do jeito que ela viu no sonho, viu? Ele não era nem muito alto, nem muito baixo e tava com a roupa escura. Assim,
para o sonho acontecer, ó. Quando ele saiu de São Paulo, tava frio. Aí por isso que ele veio com aquela blusa de frio preta. E quando chegou lá na minha cidade, em Conquista, também tava frio. E quando ele chegou, do jeitinho que minha mãe viu no sonho, foi do jeito que ele chegou. Então as coisas de Deus é assim, cumpre igualzinho. Aí a gente foi pra casa. Ele chegou num sábado, aí a gente conversou, ele conversou sobre o casamento, ele queria mesmo colocar os nomes. Aí eu falei assim, então vamos colocar lá para dezembro, porque tinha muita coisa para ajeitar um casamento até dezembro. A gente estava no mês de julho. Aí ele falou, tá bom, ele concordou. Aí na segunda a gente foi pro cartório para colocar os nomes. Aí chegou lá, a moça falou que não podia colocar para dezembro, só podia colocar com 3 meses, porque eu tinha que atualizar os registros e só atualizava a cada 3 meses. Então, se a gente fosse colocar ali em julho, tinha que colocar para outubro. Aí eu falei, e agora? Ele falou assim, a gente vai ter que colocar, porque ele não queria vir em São Paulo, depois voltar só para colocar os nomes. Aí eu falei, então, se for para outubro, eu vou escolher o final de outubro, que fica mais tempo para ajeitar. Aí naquele dia, na segunda, a gente não conseguiu colocar os nomes, porque como tinha que atualizar os registros e o meu eu pus atualizar na mesma hora, porque eu morava na cidade. E o registro dele era de Pernambuco. Ele falou assim, agora eu vou ter que ir em Pernambuco para atualizar o registro. Aí a moça falou assim, não, se você quiser, você faz o pedido aqui e por 5 dias chega. Aí só que você tem que pagar uma taxa. Aí ele pagou a taxa, aí ela fez lá o pedido. Aí ela falou assim, olha, quando for sexta-feira vai chegar, mas se você quiser ligar na quinta para saber, você liga. Aí, pronto, a gente saiu, foi para casa, né? Mas então, antes a gente passeou um pouco, conheceu a cidade, depois foi para casa. Então, naquele dia que a gente foi, na segunda, a gente não conseguiu colocar os nomes. E tava um dia quente. Aí quando foi na quinta, que ele levantou, ele já foi logo ligar. Ele ligou, a moça falou que o registro já estava lá, já tinha chegado. Ele falou, então a gente vai agora mesmo colocar os nomes. Aí ainda falei assim, não, deixa para amanhã, porque amanhã já era quase meio-dia. Ele falou, não, a gente vai agora mesmo. Eu falei assim, então vai se aprontar. Aí ele foi se aprontar. Aí eu também fui me aprontar. Aí quando ele saiu do quarto, eu fiquei surpresa, porque eu vi ali na minha frente a confirmação de Deus. Lembra daquele sonho lá que eu sonhei com a camisa xadrez? Eu nunca tinha contado pra ninguém, nem pra ele nunca tinha contado, porque então eu achava que era um sonho qualquer. E de repente ele sai do quarto com a camisa xadrez. Eu separei até a camisa aqui pra vocês verem, ó. Camisa xadrez, de manga comprida. Foi tipo assim uma visão de Deus. Eu vi assim ele em pé numa janela, com a camisa xadrez, avermelhada. E naquele momento eu fiquei assim, maravilhada em ver a visão de Deus acontecer ali na minha frente. A confirmação de Deus. E aqui ele tem outras camisas xadrez. Então eu vi que Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que o preparado dele para mim gostava de camisas xadrez. Por isso eu sonhei aquele sonho e na minha cabeça seria um sonho qualquer. E quando foi nesse dia a gente foi, e chegou lá, deu tudo certo, a gente colocou os nomes e não teve nenhum impedimento. Quando Deus prepara para uma visão acontecer, não adianta ir em outro dia, que só vai acontecer no dia certo.
E como na segunda ele nem tinha ido com a camisa xadrez, e eu nem sabia que ele tinha uma camisa xadrez. E o dia estava quente. E não deu certo colocar os nomes. Quando foi na quinta, já amanheceu frio para ele vestir. E ele foi lá e vestiu, usou a camisa xadrez. Pensando, a gente fica assim maravilhada, né, com as coisas de Deus. Então essas foram as 3 confirmações. Sonhei com a aliança e minha mãe sonhou com ele. Do jeito que ela sonhou, ele chegou lá em casa e a camisa xadrez. E ele colocou os nomes e foi embora para São Paulo, e a gente ficou lá na correria para preparar o casamento, com até 3 meses, que a gente colocou os nomes para dia 29 de outubro no cartório. E dia 31 eu ia me casar, fazer a apresentação na igreja. Aí quando foi dia 27 de outubro, ele estava chegando pra gente se casar. E graças a Deus deu tudo certo, a gente preparou. E eu vi a mão de Deus assim em tudo, deu tudo certo, graças a Deus. E aí vou deixar umas fotos aí do casamento no cartório. Descansei em Deus, confiei e Ele abençoou nosso amor. E assim eu filmei também, e quando eu receber o filme, eu vou colocar aqui para vocês verem como foi lindo. Um dia maravilhoso para mim. Até hoje eu não recebi o vídeo, mas o fé em Deus eu vou receber. Assim, lembrando que ele convidou a mãe dele, a irmã, que moram em Pernambuco, e elas vieram para o nosso casamento. Foi muito bom que eu conheci elas duas, as pessoas maravilhosas, que nos deram a honra de estar presente no nosso casamento. E nos casamos, e como ele mora aqui em São Paulo, eu vim embora com ele para cá. E hoje vivemos felizes, e vejo sim que ele é o esposo que eu pedi a Deus, uma pessoa maravilhosa, calma, um esposo amoroso, dedicado, companheiro, amigo. E hoje a gente já tem 7 meses de casado, e graças a Deus a gente nunca brigou, nunca discutiu. Espero que seja assim e será para sempre, porque o nosso casamento eu vejo que foi o Senhor que preparou, e o que Deus uniu, o homem não separa. E o que eu tenho a dizer hoje para as moças, os rapazes que estão aí pedindo a Deus e esperando o seu companheiro, a sua companheira, que cada um possa orar e pedir a Deus a pessoa certa, que Deus ele prepara. Quando a gente pede, confia e espera, ele prepara. Não adianta precipitar, porque se nós precipitar, acabamos sofrendo. E isso nosso Deus não quer pra gente, nosso sofrimento. Espere em Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo em nossas vidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Tchau, fiquem com Deus. Descansei em Deus, confiei e Ele abençoou.